Bom, vamos lá. Hoje é a nossa última aula, é dia 4 de setembro, e nós vamos começar. Qual é o objetivo hoje da aula? Nosso curso é o módulo Conversão 3.0 do curso Estratégia e Marketing Digital da Faculdade Hélio Alonso, pós-graduação em Marketing Digital. Está chegando. Pessoal de Niterói. Pessoal de Niterói unido. Pessoal de Niterói, fecha a porta dessa. E aí, professor? Hashtag Niterói. Hashtag Niterói na Essa área. pessoa aqui só visualiza também os comentários. Porque eu uso o celular, não dá pra escrever, né? Ela me deu uma prova agora, só visualiza. Realmente, às vezes não dá, eu tô no lugar Não, e eu não trabalho. Aí eu toda hora vi mensagem, eu não sabia se eu trabalhava, se eu gostava, se eu... Bom, então o nosso objetivo. Nós estamos gravando, mas tudo bem, né, cara? Não tem problema. Pessoal aí, Já galera. trabalhando. Pessoal aí de Londres, ó, o pessoal de Niterói é assim mesmo, tá? Mandei uma louca no Niterói ali. Então o negócio é o seguinte: o objetivo da aula hoje, nós temos 3 momentos na nossa aula. O primeiro momento é a gente zerar, né, possíveis dúvidas, questionamentos e tal, blá, blá, blá. No segundo momento, fazer a autoavaliação. No terceiro momento, a gente vai para um lugar secreto, que eu... Ih, rapaz! Vai fazer a avaliação. E a avaliação a gente faz uma rodada, todo mundo fala como é que chegou, como é que saiu, etc. E a gente faz um encerramento, tira a foto. Tem que rolar uma selfie, né? Todo mundo. Tira uma selfie geral. E aí pronto, termina o nosso módulo. Então eu queria perguntar para vocês se existem questões, quais são os pontos que a gente pode, em termos de questionamento, ver o que rolou. Vocês viram o texto que eu botei hoje sobre latência? Eu não tive tempo pra ler. Hoje no trabalho foi mercado lá. É. Só final de semana. Nelson, algum questionamento? Como eu não vi naquela aula, eu fiquei um pouco com a dúvida no negócio da comunicação das formiguinhas. O negócio dos rastros, da reputação. Eu queria que você desse mais esclarecido um pouco para mim. Mas qual dúvida? Um pouco isso tudo, que você falou que a Facebook das formiguinhas é como se fosse o cheiro, entendeu? Perde-se esse cheiro e elas ficam perdidas. Infelizmente no slide não dava para ver porque ficou um slide preto, não estava dando para ver nada. Então eu não sei como que elas ficavam perdidas. Bom dia. Bom dia. E eu queria fazer entender essa comparação da comunicação das formiguinhas com as comunicação. Olha só, hoje nosso encontro vão ter 3 etapas. A primeira etapa é tiração de dúvidas finais. Segunda etapa, autoavaliação. E terceira etapa, saindo daqui, indo para um lugar secreto, para a gente poder fazer a nossa avaliação final e com congraçamento com foto selfie. Então, o Elson está perguntando o seguinte, aí são os questionamentos que ficaram. Eu até escrevi hoje sobre isso, fiz um post sobre isso, um áudio. Então aqui é o seguinte, galera, uma revolução cognitiva, ela tem 2 características. Ela tem uma característica geral, que é genérica, e uma característica específica. O que quer dizer isso? A escola de Toronto que estuda isso, desde a chegada da escrita e passando pela Grécia, a evolução da escrita na Grécia, e depois o papel da prensa. Então o que acontece? Uma revolução cognitiva tem uma ação genérica que é a seguinte: você tem uma mídia concentrada, que ela é concentrada porque ela é muito cara para ela se disseminar, e ela é muito fácil de ser controlada por um determinado grupo da sociedade. Então existe uma característica que é igual em todas as revoluções cognitivas, que aparece uma nova mídia que descentraliza as ideias.
Então isso é geral em todas as revoluções cognitivas. Você tem uma concentração e você passa a ter uma descontração. Você tem um controle, descontrole. Você tem uma contração, expansão. Isso é a característica de toda a evolução cognitiva. É uma situação genérica, não muda. É como se você falasse assim, você está com gripe. Qual é a característica da gripe? Né? Característica da... Não, você está com uma virose. Melhor assim, você está com uma virose. Virose é uma coisa que a pessoa fica doente. Tem algum desequilíbrio. Né? Então, você vai caracterizar uma virose. Virose é uma coisa que a pessoa está vindo bem e acontece alguma coisa que ela passa a ficar ruim. Qual é a característica da virose? A pessoa está bem, está em equilíbrio, está vivendo tranquila, aí chega um determinado momento que ela tem uma virose e aí acontece alguma coisa. Qual é a característica genérica da virose? A pessoa começa a ficar se sentindo mal. Então, essa é uma característica geral da virose. Agora, existem viroses diferentes. Uma você vomita, a outra você fica com dor de cabeça, a outra você sente dor no corpo, a outra você, sei lá. São características específicas da virose. Então, o que acontece? A característica genérica de uma evolução cognitiva é fechada para aberta. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a trocar informação, as pessoas vão começar a receber informações novas, as pessoas vão começar a pensar diferente, as pessoas vão começar a se articular de forma diferente. A gente viu no filme que começa aquele movimento todo, como a gente viu nas manifestações agora. Ou seja, existe um centro que define determinada coisa, cria uma percepção que todo mundo acredita naquela percepção, e as pessoas começam a serem hipnotizadas por aquilo, aí as pessoas começam peraí, mas será que é isso mesmo? Será que é? E a galera começa a se mexer e mudar. Então isso é uma característica da evolução cognitiva. Em qualquer uma. Aí o que você vai falar? E qual é a característica específica da revolução cognitiva, dependendo da revolução cognitiva? Aí existem diferenças da revolução cognitiva, uma para outra. Quando a gente introduz a escrita impressa em 1450, você dissemina e massifica a escrita. E as pessoas não tinham a escrita. As pessoas começam a escrever, as pessoas começam a ler, as pessoas começam a acessar ideias de longe. O cérebro começa a se modificar, porque uma coisa é um cérebro que conversa, o tempo todo conversa, a outra coisa é um cérebro que é colocado diante de um papel. Alguma coisa no cérebro tem que se adaptar para poder começar a trabalhar. Estou falando da escrita impressa. Estou falando lá de trás. Governança escrita. Impressa. O cérebro se modifica porque ele muda a mídia que ele está recebendo informação. Então, a característica específica da evolução cognitiva impressa, qual é? É a chegada da escrita. Aí você vai dizer, mas a escrita já não existia? Existia, mas você massifica. A escrita é uma coisa muito importante para o ser humano, que começa há 10 mil anos atrás, porque o que acontece? O cara fala assim, você vai ver que como a organização da sociedade se possibilita. O Nelson empresta o dinheiro para o Alex, R$50. Como não tem papel, ele vai chamar a Aline e a Patrícia para dizer, vou emprestar uma grana para ele, beleza. Aí o Alex esperto vai falar assim, vou te dar R$10, você diz que não emprestou nada para mim. Aí o cara vai te cobrar e fala assim, cadê os R$50? R$50. Deu 5 para a Aline e 5 para a Patrícia. Aí vai lá, Patrícia, e os R$50, você não viu? Eu? Não sou sabendo de nada. Por quê? Não tem nada escrito. Tem provas, né? Hã? Tem provas. Então não tem contrato, não tem como você se articular com pessoas. Então quando você passa a botar as coisas no papel, você estrutura uma possibilidade econômica de trocas, de comércio, em que eu vou pedir para você assinar o documento que está escrito. Eu vou conseguir mandar uma carta para você que está longe. Eu vou conseguir entender uma coisa que eu não tenho como saber o que está acontecendo. Em algum momento eu me perdi, que o senhor botou ali, escrita específica massifica.
a massificação, não sei, porque eu estou vendo aqui agora, a massificação é uma característica específica dessa... Não, toda vez que a gente tem uma revolução cognitiva... Isso é genérico, né? A massificação... a massificação é uma característica assim. O que é uma revolução cognitiva? A escrita surgiu há 10 mil anos. Mas o que deu o boom? Ele inventaram o papel impresso que barateou o custo. Aí ela se massificou. Mas eu não entendi o link da específica com... A genérica é a descentralização e a específica é a escrita. É a escrita. Mas também poderia ser a banda larga da internet, mas também poderia ser a massificação. A massificação ela é uma característica genérica. Ela é A uma escrita é específica desse caso. Isso, está mal escrito aqui. Tá certo, Alex? Então aqui é o seguinte. Aqui é fechada, aberta. Aqui é a massificação. Também é genérico. Tá? E a escrita, ela é a característica específica porque ela introduz na sociedade um novo código. Esse código novo que introduz modifica a plástica cerebral. E a partir daí começa um movimento de inovação. Por que começa o movimento de inovação? Começa o movimento de inovação porque a cabeça das pessoas começa a ser... O que começa a se modificar? É a realidade? Não. É a percepção das pessoas. Eu começo a interferir na tua percepção. Você recebe um vídeo do YouTube, aí o cara, meu irmão, isso aí não é nada disso. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Aí o cara começa a trabalhar com uma coisa que antigamente você ficava na frente da televisão, o cara dizia, isso é isso. Mas, de repente é isso mesmo, né? Hoje o cara diz, isso é isso, meu irmão, não é isso não, cara, é inocente. Espera aí, olha aqui, não é nada disso. Aí mostra outra coisa, aí o outro questiona, aí você, opa, aí você vai tendo que... Então isso é percepção contra percepção que vai gerando uma nova maneira de você trabalhar. Então, isso é uma característica genérica de uma evolução cognitiva. Bom dia. É uma característica genérica da revolução cognitiva. O que eu quero dizer para ele, que a pergunta do Nelson qual foi? O que é o negócio dos rastros das formiguinhas? Então, o que acontece? Quando a gente tem a plástica cerebral, a escrita e a plástica cerebral, o código escrito foi a introdução, a massificação da escrita na sociedade. Aí teve toda uma mudança a partir daí. Quando a gente está falando aqui do digital, qual é o novo código que está pintando? Muita gente fala que o digital vocês vão ouvir muito isso, digital, isso é convergência de mídia. Muita gente vai falar isso para vocês. Qual é a novidade do digital? Convergência de mídia. Agora no mesmo espaço eu vejo rádio, eu vejo televisão, eu vejo texto. Então a grande característica que as pessoas usam, usando o método indutivo, é achar que o digital é só a convergência de mídia. Mas eles vão perguntar depois, não é convergência de mídia? É convergência de mídia. É uma característica. É uma característica. O que no fundo a escrita também é uma convergência de mídia. Por quê? Porque uma coisa que era falada passa a ser escrita. Então você colocou a palavra dentro do negócio. Então você juntou a mídia que existia com outra mídia. A palavra passa a ser agora impressa. Mas não é uma outra palavra, é a palavra que você fala. O cara não fala uma coisa e escreve outra. Né? E aí, a gente tem que procurar qual é o novo código que está surgindo na sociedade. E o novo código que está surgindo, que a gente diz assim, para dizer que é um novo código, tem que dizer, isto nunca aconteceu antes. Senão não é um novo código, é um velho código adaptado. Interação? Interação seria um novo código. O novo código, que eu chamo de comunicação matemática, é eu, por exemplo, entrar no vídeo do Nelson e dar as estrelinhas para o vídeo dele. Eu não podia fazer isso antes. Ou podia? Porque aí quando você vai visitar o vídeo que você está vendo já está tendo como as estrelinhas.
Aí você vai criar a comunicação matemática, que é a história das formigas, porque eu deixo um rastro quando estou passeando pela internet. E a marca que eu deixo não é uma marca oral, não é uma marca escrita, pode até ser. É uma espécie de rastro mesmo, que é as estrelinhas, o curtiu, não curtiu. Só aquele ato de dizer curtiu, não curtiu, estrelinha, já deixa para o Gabriel o modelo de dizer, olha, fulano passou por aqui, a opção de gente passou por aqui, esse cara é um cara que está bombando. E eu posso, a partir do momento que ele está bombando, colocar ele nas ferramentas de busca no topo. Eu posso, no YouTube, botar ele em cima. Eu posso, no Facebook, dar um destaque na linha do tempo de todo mundo. Por quê? Porque é uma coisa que as pessoas estão gostando. Eu estou gerando relevância. Isso é comunicação matemática. Isso é reputação. E essa é a grande novidade que a gente tem. E esse código não existia antes. E a mensuração, você não acha que entra nesse código, não? Dá um exemplo de mensuração. Você conseguia avaliar a penetração, você conseguia avaliar a audiência com números precisos. Isso é rastro. Isso é comunicação matemática, é reputação. Você está falando a mesma coisa. Mensuração é reputação. Porque o Google, você tem a mensuração voluntária. Eu estou dando foco mais para a mídia, né? A gente está falando mais com Não, relação a... mas mídia, me dá um exemplo de mensuração. AdWords. Hã? AdWords. Beleza, mas aí o que você vai ver? Quantas pessoas baixaram, viram o anúncio, quantas pessoas assistiram aquele anúncio, quantas vezes apresentaram o anúncio? Quantos cliques, quantas visualizações. Isso é comunicação matemática. Que a comunicação matemática, ela tem uma característica que é a seguinte: como tudo convergiu, eu consigo ver hoje muito mais coisa do que eu via antes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Estou aqui com o caderno aqui. Estou aqui lendo o livro. Só um minutinho, tá? Não vou roubar. Estou lendo aqui o livro. Tá certo? Estou lendo o livro. Estou lendo as páginas do livro aqui. Acabei de ler o livro. Terminei de ler. Marquei umas páginas. Tá certo? Fechei o livro. Guardei na minha biblioteca. O que eu deixei de rastro? Para os outros. Hein? Para os outros. Mas se aquele bonequinho que você faz no teste, assim... Hã? Não, o que eu deixei para os outros de informação? Você anotou alguma coisa no livro? Anotei. Então, Você considera importante. Não, mas o livro está guardado na biblioteca. Mas a sua anotação. Não, você não divulgou. Você deixou o rastro ali para você passar na anotação. Tudo bem, então eu deixei um rastro fechado no livro que está na minha biblioteca. Alguém vai acessar aquilo, a não ser eu? Na sua biblioteca. Isso. Não, ninguém. É seu livro, não é ninguém. Se for uma biblioteca pública, você deixa um Não, estou rastro. falando, não. Aí você não pode deixar a biblioteca pública. É, sim. Então você tem que. Estou falando na minha biblioteca. Eu deixei algum rastro para alguém? Não. Hein? Agora, vamos supor, eu entro na Amazon, compro um e-book, já estou dizendo que eu estou comprando aquele e-book. Beleza, também na livraria estou dizendo que eu estou comprando o e-book. Aí eu boto o e-book. Aí se eu começo a escrever no e-book, etc, aquela informação eu estou jogando para um banco de dados. Eu posso pegar aquela informação e jogar para um banco de dados. Eu posso ver quanto tempo o cara demorou para ler aquele livro. Eu posso saber se aquele livro foi lido até o final. Eu posso saber que páginas que eu marquei o livro. E a partir daí eu começo a ter uma série de dados que eu não tinha antes. Isso é isso que ele está falando. Isso aí é o que eu chamo de rastro involuntário. São as coisas que vão acontecendo na internet. Pelo fato de eu estar fazendo na tela, as coisas vão sendo criadas a partir disso. Porque era muito mote nosso comercial para bater de frente com as mídias tradicionais, era justamente isso. Só que isto é uma coisa que tem mais a ver com a tal da convergência da mídia e tem a ver com o que todo mundo está acessando pela internet. Isto é um dado importantíssimo. O resto é tudo. Mas o que eu estou falando em termos de código é quando você começa a tomar as decisões a partir destes códigos que você está pegando e a partir da reputação. Quando eu boto a tripulação da Google para ser avaliada e dou variável a partir disso, eu estou criando um modelo completamente diferente do que a gente tinha antes.
que eu deveria ter um papelzinho que eu preenchia, ia para não sei quem, o cara processava, aí para ele ver, você imagina quantas tripulações de todos os lugares, quer dizer, o cara não tinha espaço para fazer esse processamento. Hoje, automaticamente, eu posso fazer. Então, isso que é os rastros, que é a característica específica da evolução cognitiva. Ficou claro? Alex, Posso alguma mudar, questão? posso mudar de assunto um pouco? Pode mudar 100% o assunto. Então, em relação ao cooperativismo. Cooperativismo? Cooperativismo, desculpa. Cooperativismo. Você tinha falado que é uma tendência, Bom dia. assim, talvez um novo capitalismo. Então, mas você acha que isso vai fazer com que... Porque, assim, como explicar agora, vamos supor, no Mercado Livre, tem uma plataforma ganhando dinheiro em cima de todo mundo. Então, assim, mudou, mas ainda assim é injusto. Mas você acha que isso vai forçar a criar outras plataformas e ficar cada vez mais justa essa relação de... Entendeu? Tá. Porque o conceito desse novo sistema. Tá, vamos apagar esse aqui. Vamos chegar nessa história aí. O que eu já pensei sobre esse assunto? Não sabe, Olha só. Olha só. Primeiro vamos ver os conceitos. Para a gente falar do que vai vir. O que acontece? Quando eu falo negócio de conceito, as pessoas não param para pensar sobre a lógica dos conceitos. Vou dar um exemplo. As pessoas, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, uma das coisas que eu questionei era uma coisa chamada explosão informacional. Na área de ciência da informação, eu fiz minha tese de doutorado, todo mundo fala assim, diante da explosão informacional, que é na verdade o Big Data, né? Diante da explosão informacional, diante da explosão informacional, aí todo mundo passa a usar a explosão informacional, você fala, o que é explosão informacional? Por que ela surge? Por que acontece? Qual é a característica dela? Então o cara começa a usar aquilo, e todo mundo começa a usar porque ficou na moda, mas ninguém para pensar por que é aquilo daquele jeito. Então quando você vai botar isso no laboratório, você tem que alinhar os conceitos para poder entender. Então você vê o seguinte, o sistema econômico que foi batizado antes era o feudalismo. Por que era o feudalismo? Porque era o núcleo central era o feudo. O feudo era uma fazenda que o cara alugava lá o espaço para o cara poder cultivar, metade ou parte do negócio ia para o dono da fazenda e o resto ficava para o cara. Era esse o modelo. Aí o pessoal chamou de feudalismo. Então, o sistema econômico criou-se um critério de dizer o seguinte, qual era a unidade produtiva menor? Era o feudo. Então, como é que a gente produzia as coisas? Através do feudo. Então, qual era a unidade que produzia comida? Era o feudo. Então, o feudo era a referência para definir o sistema econômico. Quando você veio para cá e deu um passo, o pessoal começou a criticar e resolveu chamar o sistema econômico atual de capitalismo. O nome capitalismo, ele é dado pelas pessoas que criticavam o sistema. Só que você não pode dizer que você tinha o feudalismo, que era uma coisa baseada no feudo, e depois foi para o capitalismo. Porque aqui tinha dinheiro também. Aqui rolava dinheiro. O dinheiro não foi inventado aqui. Aqui tinha banco também. Então por que aqui chama feudalismo e aqui capitalismo? Não tem sequência lógica do processo. E aí eu falei, bom, para a gente pensar o sistema que vem, a gente tem que alinhar isso aqui. Aí eu resolvi chamar o sistema atual de empresismo, porque é baseado na empresa. Qual é a unidade menor de produção? É o modelo da empresa. Como é que é o modelo de empresa? Você tem um modelo produtivo, que é funcionários sendo remunerados para trabalhar e o cara ganhando dinheiro, etc. Esse é o modelo que a gente está falando. Tem lógica o que eu estou falando? É um questionamento de alinhamento. Eu não posso chamar melancia e couve. Eu tenho que criar um critério único. O critério, na minha opinião, é se é feudo, é empresa. Para eu poder falar no futuro,
para poder dizer o que vai vir depois. O capitalismo, a crítica ao capitalismo é destacar o problema do dinheiro para você dizer esse sistema é horroroso porque é baseado no dinheiro. Como se a gente não tivesse baseado o sistema no dinheiro desde primeiro, já há mais de 1000 anos que a gente trabalha com dinheiro. O dinheiro foi inventado e o dinheiro é o dinheiro. Eu tenho um porco, você tem 2 galinhas. Eu quero fazer uma troca com você. Aí eu falo, eu quero te dar um porco e 2 galinhas. Mas, pô, peraí, então vamos cortar o porco ao meio? Então o que você tem que fazer para inventar o dinheiro? Você tem que criar uma unidade para eu dizer, 2 galinhas valem 50 conchas e o porco vale 100 conchas. Aí eu posso trocar sem precisar cortar o porco. O dinheiro foi inventado para facilitar as trocas. O problema não é o dinheiro. O problema é quando você centraliza as informações e tudo passa a girar em torno do dinheiro. É o valor que se dá para o dinheiro, não o dinheiro em si. Que se você acabar com o dinheiro, acabou a sociedade. As pessoas falam, o problema é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro vem facilitar a vida da gente. No dia que acabar o dinheiro, acabou. A gente não consegue mais sobreviver. Vai ficar muito mais difícil. Como é que você vai dizer que um tênis X é igual um sapato com uma camisa? Não tem como. Como é que você vai fazer as trocas? Então, quando você chama o capitalismo de capitalismo, você está, na verdade, querendo criar uma situação para você criticar o dinheiro. Só que o problema não é o dinheiro. O problema é o valor que você dá para o dinheiro. Tem lógica isso? Dizer que o ser humano agora sem dinheiro vai sobreviver, o ser humano sem dinheiro vai entrar na idade das trevas. O problema não é dinheiro, a falta de dinheiro. O pessoal de Niterói é esperto, cara. Então, quando a gente vai pensar, Alex, quando a gente vai pensar o novo sistema, a gente tem que dizer o seguinte, como vai ser a unidade desse novo sistema? Qual é a unidade desse novo sistema? Para a gente poder dizer. Aí que eu estou falando, galera, eu trabalho com lógica. Está vendo como é que a gente trabalha com lógica? Eu tenho que fazer um alinhamento de conceitos para dizer. Para eu poder dizer qual é o sistema econômico que vem depois, eu tenho que apostar que qual é a unidade que vai aparecer depois. Qual é a unidade produtiva que vai aparecer depois, porque aquela unidade produtiva vai batizar o novo sistema econômico. Tem lógica isso? Amanda, tem lógica isso? Ou não tem lógica? Não, eu não prestei atenção. Eu percebi. Mas continua. Tem lógica isso, Inês? Você que está prestando mais atenção que a Amanda? Não, eu demorei já. Tem? Tem. Eu ia falar da questão das trocas antes do dinheiro. Porque o dinheiro não é monetário agora. Desde sempre. Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar na unidade, e os dados que a gente tem hoje são os dados que a gente tem hoje, a gente não pode inventar esses dados, a gente vai olhar, por exemplo, para a cooperativa de táxi, e você vai olhar para o aplicativo. E aí você percebe que quando você cria o aplicativo, você cria um modelo de solução de problema, uma unidade produtiva completamente diferente do modelo que a gente tem hoje. Por causa do reputacionismo. Por quê? Porque eu posso montar uma rede, eu posso colocar pequenas unidades para resolver problemas e poder colocar essas unidades sendo avaliadas pelo consumidor. Como é que eu vou dar um nome para isso? Não é uma empresa isso. O TaxiBit não é uma empresa. O EasyTax não é uma. Quer dizer, se você parar para pensar, você vai dizer, é uma organização, não vamos chamar de empresa, é uma organização produtiva. Mas é uma organização produtiva que eu não posso dizer que é igual a uma cooperativa de táxi. É um outro modelo. O Mercado Livre é um outro modelo de organização produtiva. Eu chamaria isso uma organização colaborativa. No fundo, é o que
Organização colaborativa. Ela não. Por que eu não vou chamar de organização colaborativa? Porque ela é uma organização produtiva que está baseada no modelo que você pode chamar, e é por isso que eu chamei de cooperativismo, baseado em alguma coisa parecida com uma cooperativa digital, em que existe um conjunto de pessoas que tem uma plataforma única, que é o caso da estante virtual, que as pessoas vendem para o Brasil inteiro, e o critério de você poder avaliar a cooperativa, aquele modelo, é através da reputação. Então, eu diria que eu estou chamando um nome genérico, que a unidade que está aparecendo como emergente é uma cooperativa digital, que não é a mesma cooperativa daqui, em que você tem a base da cooperativa digital é a reputação. Aí eu digo, se esta é a unidade emergente que aparece, o que a gente provavelmente está construindo como um novo modelo econômico, se a gente parte do princípio que o modelo econômico é a unidade, a gente estaria criando um cooperativismo. E o cooperativismo significa o quê? Em vez de você ter uma empresa que contrata funcionários, eu tenho uma plataforma que coloca unidades espalhadas em todos os lugares. E aí, eu avalio o Gabriel, eu avalio o Nelson, eu avalio a Amanda com estrelinhas e a pessoa sobe e desce. Isso fica regular. Então tudo isso você já tinha perguntado. A sua pergunta eu sei que não foi essa. A pergunta que você está me colocando é o seguinte. Peraí, porra, beleza, então isso aqui é uma prévia para poder chegar no teu negócio. Eu fui a Teresópolis, vai depois voltar para Niterói. Então, o que acontece? Essa explicação toda é para dizer o seguinte. Qual é? Aí estamos trabalhando com latência. Qual é a latência que eu percebo? Porque aí você vai dizer, tá, tudo bem, o modelo é diferente, mas a forma de que você tem um dono, que é o cara da estante virtual, e tem a opção de otário trabalhando para ele. É isso que ele deve pensar. É isso? Tem um dono e uma opção de otário. Mas o que acontece com esse dono e a opção de otário no momento atual? Muita gente vai falar isso. Ah, isso aí, na verdade, concentrou e vai continuar tudo do mesmo jeito. Mas aí você tem que projetar o futuro. Você tem que dizer o seguinte, espera aí, se o modelo agora tem uma plataforma, tem aqui uma porção de gente que trabalha nessa plataforma, e aí o que a gente montou aqui, nessa plataforma a gente criou uma coisa em cima, que é um triângulo, e que tem um dono que está trabalhando em cima dessa plataforma. No fundo, isso aqui é uma governança analógica com um ambiente produtivo digital. Então, o que eu acho que vai acontecer? Essa galera aqui vai começar a encher o saco disso aqui. Porque no momento está todo mundo satisfeito e felizinho. Mas como aconteceu na estante virtual? O cara resolveu mexer começou a mexer na percentual. A galera, peraí, como é que mexeu no percentual? Isso aqui não é uma plataforma de todo mundo? Por que o cara vai mexer sem conversar com a galera? E por que esse cara vai ganhar mais que todo mundo? Aí vai vir um Lutero e vai falar assim, vem cá, e se a gente criar a nossa plataforma? Se a gente de repente fazer aqui uma grande cooperativa, em que de repente, em vez de ter um dono, todo mundo ser um pouquinho dono. Foi o que eu falei para o cara do TaxiBit. Ele falou, não sei como é que foi, meu irmão, a saída do TaxiBit é colocar o taxista como sócio do negócio. Porque está todo mundo prostituído. O cara pega um aplicativo, pega outro, não sei do que. Mas como é que você... Porque o que acontece? Você tem que botar o cara de sócio no negócio. Na verdade, você está fazendo, no caso da cooperativa, criando uma nova cooperativa com um novo modelo. Então, vocês querem anotar? Vocês podem anotar? Dizer o seguinte, a minha aposta é que o YouTube vai entrar em crise, o Facebook vai entrar em crise,
Esse é minha aposta. Não sei quando. O TaxiBit vai entrar em crise, o EasyTax vai entrar em crise. Por quê? Porque vai haver a revolta dos associados. A galera vai querer participação no lucro maior. O YouTube, a latência é clara. Vou dar um exemplo para vocês. Eu parei a minha monetização no YouTube. Por exemplo, o nosso vídeo aqui. Eu vou botar o vídeo na sala de aula. Boto aqui, a gente preparou, boto o vídeo. Aí eu estou monetizando no YouTube. Aí, botei o vídeo. No momento que eu vou assistir para ver como ficou, já tem um anúncio. Aí você fala, pô, eu vou ganhar uma grana, hein? Não. Se eu só ganho dinheiro do YouTube se eu tiver 1000 views no vídeo. Mas ele já botou um anúncio Ele já tá ganhando. e ele já está ganhando nas minhas costas. Aí tu vai gostar disso? Imagina o porta dos fundos, cara. Entendeu? Na porta dos fundos ele está ganhando. Não, mas imagina falar assim, mas sabia, tá ganhando muito pouco, vamos botar agora só Isso. você. Então o que acontece? É óbvio o que eu falo para vocês, galera. Cara, tem um caso na história do meu que é genial. Lá atrás, quando lançou o YouTube, ele falou assim, vou fazer um vídeo para testar o YouTube. E aí fez algumas imagens de vídeo cacetado, juntou, editou lá e jogou. Chuta quantas visualizações tem esse vídeo? 1 milhão. 101 milhões. Que isso? E ele nunca mexeu no vídeo. Tá lá, ele falou, eu vou deixar lá até não sei o que, tá lá. E não é monetizado. E não é monetizado. Ele ganhou quanto nessa aí? Não tinha Já ofereceram, um monte de gente ofereceu um monte de coisa e ele nega tudo. Por quê? Não precisa de dinheiro. Por que precisa de dinheiro? Não, porque ele acha que uma hora ou outra isso ele pode fazer um belo negócio, não precisa ficar Pô, daí que eu não faço. funny, né? Talvez já fez. Mas olha só. 101 milhões, pô. Olha, eu fiz um vídeo, até mostrei para um O amigo cara meu fez de ontem. sacanagem. Eu botei para um amigo meu ontem, eu fiz um videozinho sobre. Eu tenho vários vídeos sobre essas coisas que vocês estão vendo aqui. E um dia lá em casa, eu peguei um computador velho e botei do lado da televisão e fiz um Smart TV. Fiz o Smart TV a baixo custo. Fiz um Smart TV a baixo custo. E aí o que acontece? Tem 15 mil caras vendo esse troço. Negócio assim, mostrando uns vídeos simples, bobinho, 15 mil. Aí o que acontece? O YouTube mete anúncio, mas não te paga. Aí você vai dizer, obviamente tem uma latência aí, não tem uma latência aí? A galera olhando e falando assim, pô, esses caras estão me sacaneando. E aí o que você vai, como estrategista, pensar? Eu já digo para vocês, eu botei esse texto hoje lá. Olhem para a latência. Não olhem para as coisas, olhem para a latência. O que rola nessa latência? Tem uma galera que está colocando vídeo em algum lugar, que está se sentindo injustiçada. No momento que aparecer um garoto dizendo, olha, meu YouTube aqui é diferente, tu vai ganhar uma grana muito Vai melhor, todo mundo. vai todo mundo caminhar para lá. Ou não? Fato, não. É fato. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Orkut, né? O Orkut começou a mudar um monte de coisa, as pessoas estavam insatisfeitas, estavam reclamando, e aí quando veio o Facebook mudando totalmente a estrutura, o pessoal começou a migrar. Mudou tecnologia. E assim foi. Aline, mudou tecnologia. Né? O que eu estou dizendo, que o que vai mudar agora Foi mais o YouTube é reputacionismo, mas é um reputacionismo com um modelo de governança analógico. A próxima geração vai ser reputacionismo com modelo de governança digital, em que as pessoas vão interferir e ganhar mais dinheiro, vão ter participação no negócio. Esse é o novo modelo. Então, quando eu digo cooperativismo que vai vir, vai ser um capital descentralizado. Aí você vai dizer, mas isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Por que não vai acontecer? É só um garoto disser, aqui na minha parada, eu vou ganhar
1 milhão e vou dividir isso e vou ficar com 50 e vocês vão ficar com X, Y, Z. Mas esse garoto tem que acreditar muito nessa ideia. Que antes disso o Google já vai oferecer alguns milhões para ele. Tudo bem. Vai ser o Marcos que vai Mas quando cria o modelo, Gabriel, quando cria o modelo, quando você cria o modelo, você não volta para trás na pasta de dente. Se o cara vai oferecer para a galera participação, o cara não vai abrir mão daquela participação. É isso que eu chamo de cooperativismo. Quando as pessoas criticam o capitalismo, na verdade estão criticando o empresismo, estão criticando a centralização que existe hoje no empresismo. O que a gente vai ter agora vai ser uma descentralização das empresas que vão ser modeladas na reputação. E isto vai mudar a maneira de se pensar o sistema econômico. Este é o movimento político que as pessoas têm que fazer. Não é voltar para o socialismo, que é um cara mandando e todo mundo obedecendo com a mesma cara. É entrar num outro modelo muito mais fluido e muito mais descentralizado, que é compatível. Nós vamos viver uma outra revolução liberal, uma outra revolução industrial, baseada nessas ferramentas totalmente descentralizadas. Vai ser assim que vai funcionar. Por que vai funcionar? Porque, Nepomuceno é maluco, por que você está dizendo isso? Porque é só somar 1 com 1. É só ver o que está acontecendo. Você acha que não vai? Quer dizer, é só você ver a escala, foi para o YouTube, agora vai aparecer um outro cara com essa descentralização. E aí vai começar a espalhar. Vai demorar quanto tempo? Não sei. Então, é o que aconteceu com o Instagram, só que eu já vi isso que eu falei, o Instagram já era Facebook. Então acaba que vira uma roda. Não, mas ele não vai tapar o buraco. Porque o outro vai fazer um outro, vai fazer um outro, vai fazer um outro. Bom dia. A ideia é também, entendeu? Sinta-se à vontade aí. Vai chegar outro, alguém não vai vender. Mas essa ideia já está controlada, né? É aquilo que eu não chegar. Por exemplo, eu tenho um case assim, a gente usa muito ads no Facebook. E a gente vê que a penetração das nossas postais da fanpage era infinitamente maior há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Hoje em dia, se você não pagar, você não aparece em frente de ninguém. E a gente viu que as nossas promoções no Instagram elas estão funcionando, tendo muito mais penetração, muito mais interação que o Facebook. Mas infinito, não, sem ser pago, orgânico, eu digo. Mas vocês fazem muito patrocinado, é isso? Não, a gente faz ad no Facebook e faz orgânico. Você não O tem Facebook mudou o política dele. Agora ele valoriza muito quem paga. Quem não paga, ele. Se você não paga, você não aparece mais no feed. Antigamente você aparecia muito, você tinha muito, conseguia gerar conteúdo e gerar interação orgânica. Hoje em dia você não consegue mais. E no Instagram você consegue, só que tudo me leva a crer que daqui a pouco vai acabar o Instagram também. Você vai ter que começar a ter que pagar. E aí eu quero chegar. Vão se criando, mas já tem um controle sobre isso. Então, está sempre... O que eu acho que acontece, Gabriel, é verdade. Sabe por quê? Mas sabe por que está acontecendo isso? É o rabo balançando o cachorro. Quando o cara entra no mercado financeiro e vende participação, é dinheiro. aí o cara está naquela linha que a gente conversou, que ele está vendo o resultado financeiro e ele não vê reputação. Ele não vê que ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão de analisar a reputação. Porque o cara começa, isso que você está me falando, o cara tem que medir isso no negócio dele para ver que aquele negócio dele está perdendo valor. Está criando uma latência para um concorrente que vai derrubar ele. Já assistiu o Não é filme Rede Social? concorrente aí que está... Não, outro concorrente. Já Eu assistiu acho o filme Rede Social? Rede Social do Facebook. É. Acho que é o conceito dele. O Facebook tem que ser legal. Ele não quer ganhar dinheiro, ele quer que seja legal. Não quer ganhar dinheiro. Agora é outra coisa. Não, isso, ele criando o Facebook pensando. Tem que ser uma parada legal, não vamos pensar em dinheiro. E acho que aí ele pensava em reputação naquele momento. Agora ele está pensando em dinheiro. Só dinheiro. Só várias reclamações de quem quer investir no Facebook. E ele não está ficando mais legal. Alex, Esse é uma falácia também. Porque aquele momento ele não queria dinheiro, porque ele sabia que ele tinha que gerar uma rede social muito grande. Então, para ele não era interessante dinheiro. Agora já está satisfeito. Não sabia nem se era de sucesso, era aquela... Muito legal. Depois que eu vejo não tá viciado. Amado, Plenamente. Aí ele vai lá e entra e tudo. tem alguma questão? Essa questão da prensa, exatamente o que é? Prensa? É. Prensa é aquilo que a gente viu no Nutella ali. Prensa é aquilo que a gente viu no Nutella, os caras fazendo aquele bagulho, imprimindo.
Prensa é uma impressora velha, antiga, que você junta lá as coisas, faz uma página e você passa uma tinta e aquele negócio vai ficando impresso. Não, é o seu conceito de prensa. É isso. Até ali me questionou Então, a sua pergunta- questão da prensa. Uma das aulas, eu não lembro. Não, você falou alguma coisa sobre isso. Vou te explicar. A prensa, uma pessoa está numa festa, aí dá uma prensa numa pessoa. Também, né? Pensa no paredão. Isso é ótimo. Isso é prensa também. Tá lá no blog. Agora você entendeu, né? Aí ela Fechou. Não, ela levantou essa questão. Mas então, qual é a dúvida? A prensa, objetivamente, sim, a prensa é uma máquina. Não é o que é. Ah, esquece. Tá bom. Vitor, Tá difícil de... alguma questão? Não. Inês, Eu achava interessante ter muito aprofundado mais a questão da mudança da tecnologia digital. Acho que era interessante termos, não sei, também temos pouco tempo, é verdade, mas, por exemplo, vermos um case em que isso tenha acontecido, porque eu não conheço pessoalmente, não conheço nenhuma empresa que tenha passado por essa transformação, mas se tiver, pode mandar para fazer. Não é uma boa. Gabriel. Não, eu só fiquei com um resquício de dúvida, assim, né? Galera, olha lá, resquício de dúvida. Na questão do modismo, micro-tendência, macro-tendência, mas na questão da estratégia, assim, de como características na estratégia ou informações ou busca por informações que te ajudem a caracterizar o que é uma tendência ou o que é um modismo. O conceito eu já sei, mas pensando na cabeça do estrategista, porque eu acho meio arbitrário essa gente, a não ser que tenha diversos dados que você possa, você fala assim, beleza, isso é modismo, isso é tendência, para mim soa como achismo. Valeu, isso é modismo, eu acho que isso é achismo, eu acho que isso é achismo, eu acho que isso é modismo, eu acho que isso é tendência. Não, Vou dar um exemplo. Por que eu acho? Deixa eu dar um exemplo. Não, rapidinho, deixa eu só fazer uma Rapidinho, pode fazer. Porque essa também é É rapidinho, vai rapidinho. Acabou. Não, também essa minha dúvida em relação a modismo e tendência. Porque o que eu tinha entendido é que a tendência é uma coisa que não muda, que vem da questão da filosofia e tal. E o modismo é aquilo ali naquele momento. E no resumo da Inês, ela colocou que o modismo não muda, né? Aí eu falei, será que eu entendi errado? Não, o modismo é o que muda. Não, o que o Nelson escreveu é bem exatamente o conceito mesmo. Olha só, vamos. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Olha só, vamos dar uma clareada nessa história aqui. Olha só. Deixa eu chegar na história aqui. Só um minutinho. Deixa eu chegar na história aqui. A gente vai definir qual é a latência. Vamos olhar para dentro das pessoas. O que eu quero sintetizar, professor, é assim, métricas que eu possa identificar, utilizar para identificar, mesmo que macro. Olha só, vamos trabalhar nisso. Olha só, vamos olhar para a latência, vamos ver qual é a latência e a partir da latência você vai definir tendências. E você vai definir o que pode ser modismo. Eu vou dar um exemplo que é fácil da gente ver isso. Quando surgiu o Second Life, Nossa, isso era mó. eu botei isso aqui. Agora eu já não sei nem mais falar, era mó modismo, tendência. Second Life. O que eu botei? Second Life, modismo. Por que eu vi que era um modismo? Por que eu achei que era um modismo? Porque o que acontecia ali? Por que eu achei que deveria ser um modismo? Porque eu acho que a característica da latência que as pessoas têm hoje, uma das características que as pessoas têm é
questão do... Não quero usar essa palavra... Tempo. As pessoas querem fazer as coisas no seu próprio tempo. Não querem ficar amarrado no tempo. Então a ideia de para você ir para um lugar e ficar lá, que todo mundo tem que estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, é uma coisa que não é uma tendência de hoje em dia. Tendência de hoje em dia é, eu faço quando eu posso. Então o Mepô bota o áudio dele, eu ouço quando eu quiser. Isso é uma tendência. Agora, o Mepô chama todo mundo para escutar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, impossível hoje em dia. Não, isso não é uma tendência. Porque as pessoas cada vez mais estão ficando querendo fazer o seu tempo. Fulano gosta da madrugada, fulano gosta da tarde, fulano... Então, uma tendência geral... Querendo fazer o seu tudo, na verdade. Hã? Seu horário, seu tempo, sua roupa, seu sapato. Então, exatamente. Então, hoje é a questão da personalização. Exato. E aqui estava, no Second Life, tinha uma coisa que é uma padronização. Então, eu percebi que a padronização não é uma tendência geral. As pessoas não vão ficar querendo entrar num lugar que todo mundo tem que estar lá ao mesmo tempo. As pessoas querem deixar coisas. O Facebook é muito mais um Second Life que deu certo. No fundo, o Facebook é o Second Life que deu certo. Qual é a diferença? Literalmente. E qual é o Second Life que deu certo? Por que o Facebook deu certo e o Second Life não deu certo? Porque existe uma latência hoje de personalização de tempo. As pessoas não querem se encontrar no mesmo tempo, no mesmo lugar. As pessoas querem estar conectadas, cada uma no seu tempo. Eu entro lá no nosso grupo, eu deixo uma mensagem, daqui a 1 hora, né, o Vitor entra, daqui a meia hora fulano comenta, daqui a 5 minutos não sei quem entra, cada um vai criando a história. No final tem uma tripla. E ali tem um Second Life. Todo mundo participou, todo mundo acompanhou. Professor, mas aí o Facebook seria uma tendência? Eu não considero o Facebook como uma tendência. Se você chegar e surgir algum outro rede social... Peraí. Aí vem a discussão que a gente está falando. O Second Life, ele entrou no modismo porque ele passou o quê? 6 meses aí bombando, depois ele colocou. Você pode dizer que o Facebook é um modismo mais demorado. Como é que a gente definiu lá o nome? Tinha lá micromodismo. E o interessante é que às vezes dentro do modismo criam-se tendências. Né? Aí é micro, mas vamos colocar aqui. Digamos que isso aqui foi um micromodismo e o Facebook é o modismo. A tendência qual é? Estar conectados todo mundo, conversando online, trocando experiências, etc. Esta é uma tendência. Vai ser no Facebook ontem, hoje, amanhã foi no Orkut e amanhã será em outra coisa. Isto é uma tendência. Isso é onde acontece, a tendência é o que acontece. O Facebook do modismo pode. A tendência é Não, o Facebook não vai durar sempre. Não, mas o modismo bem novo, né? Não, porque aqui, por que é modismo? Por que é modismo? Porque as pessoas não estão... Olha só, o que é a tendência? Vamos pegar, o que é a tendência? A tendência é a motivação, a execução. Isso, é aonde a tendência aterriza. Sim. Você tem que entender... Não tem bem um fim, né? O modismo pode durar 10 anos, mas no momento ele vai acabar. Não, o que acontece é o seguinte, olha só, qual é a tendência geral hoje? Mas necessariamente o modismo acontece dentro de alguma tendência ou ele pode acontecer de forma... Não, olha só, a tendência é a tendência... Muitos conceitos soltos. Tudo bem, galera. Não, que você até usou o exemplo do modismo, a duração de uma novela, lembra? Quanto tempo dura uma novela? Mas Dizendo que tem anos já. Vamos clarear a parada. Olha só, a tendência... Tem uma latência que vai gerar uma tendência. A tendência tem que aterrissar em algum lugar. Coloca a tendência como se fosse um avião. Ela vai aterrissar em algum lugar. Ela vai escolher um aeroporto para aterrissar. Então o que vai acontecer? Qual é a nossa latência hoje? Galera, a gente quer estar conectado. Todo mundo quer estar conectado. Eu quero dizer tudo que eu estou vendo. Eu quero falar tudo que eu estou vendo. Eu quero tirar minha fotografia. Eu quero ir na academia de ginástica lá em Niterói, tirar foto dentro da academia. Eu quero fazer todas as coisas. E quero que todo mundo acompanhe essas coisas. Está entendendo? Eu quero estar junto com as pessoas, eu quero conversar, eu quero estar dentro do metrô, como eu estava agora, com meu primo no Canadá.
discutindo a eleição, discutindo a pesquisa. Isso é uma tendência. Essa tendência, ela precisa aterrissar em algum lugar. E aí, por acaso, ela aterrissou no Facebook, depois ela migrou um pouquinho pro Instagram, não, pro WhatsApp. Posso fazer uma pergunta em cima disso, então? A tendência em si, que é gerada através de uma latência que foi sentido por alguma coisa, ela pode se virar um modismo? A tendência? Não. E não... Não. A tendência é a seguinte. Qual é a tendência? Alguma tendência pode ser moda ou não? Não, a tendência ela é uma moda se você pegar 2 séculos, por exemplo. Aí que a gente trabalhou com super mega tendência. Lembra que a gente fez isso? Super mega tendência. Pra viagem. Meu colega. Mas olha só, qual é a tendência? Olha só, qual é a tendência que a gente tem hoje? As pessoas não querem ter tempo, as pessoas querem estar conectadas, as pessoas não estão afim de que as pessoas digam para ela o que é que ela vai fazer, ela quer estabelecer o que ela quer avaliar os serviços, ela quer poder criticar as coisas, ela quer poder comentar as coisas, ela quer participar, ela quer uma série de coisas. Isso são tendências. Então você percebe essa latência, você vê essa tendência. Aí você vai ver o quê? Aonde que isto hoje está acontecendo? Aonde que isso aqui está aterrissando? Isso aqui é passageiro. Se por acaso alguém chegar assim, o Facebook não vai mais acontecer, porque o cara lá não quer mais, fechou o negócio, no dia seguinte tem outro Facebook, qualquer outra coisa, e todo mundo de novo está conectado do mesmo jeito. Porque as pessoas não vão mais porque voltar mudou a para tendência também. Porque mudou a tendência também. Adaptou-se. A tendência continua. A tendência continua. Mas agora é o lugar. O que muda O que muda aqui Mas olha só, tem uma tendência, digamos, todo mundo. Agora A tendência é todo mundo falar o que está na sua frente. Não, mas hoje o Facebook não é. Aí o modismo é você conversar. Mas aí quando o pessoal enjoa de conversar. Não, mas olha só, Uma conversar não é tendência modismo. real, uma tendência real do digital hoje, privacidade. Que é a latência que existe hoje, não é? Você Ter ou concorda? não ter privacidade? O que o digital te dá de privacidade, se vamos supor que vai surgir uma nova rede social, um novo mecanismo de busca que tem uma privacidade muito maior do que o Google e Facebook. Isso é uma tendência. Isso. A privacidade é uma tendência. É uma busca de aumentar a privacidade. E o modismo seria A ferramenta que vai surgir. Seria uma espécie de solução para a tendência. Isso, exatamente. Sim, mas eu acho que a tendência é adaptada. Por exemplo, tem uma tendência. Aí inventaram o Facebook, modismo. Se as pessoas migrarem do Facebook para outra coisa, é porque a tendência. É porque esse modismo foi melhor do que o outro modismo. Foi atendeu melhor a gente que o Facebook. Não é simplificando a tendência. Esse modismo atendeu melhor. Ele não acompanhou a evolução do modismo. Mas a tendência continua igual. Galera, olha para a tendência hoje. Qual é a tendência hoje? Personalização, participação, colaboração, reputacionismo. Eu quero tudo, eu quero mexer, eu não quero mais aceitar, eu não quero líder mandando em mim, Essa é uma tendência, são macro tendências, são coisas que estão acontecendo. Como é que aterriza? Alguém oferece alguma coisa e fala, isso aí me interessa, beleza, vamos ficar aqui na brincadeira. Tá, então, mas a minha pergunta foi em cima disso. Para o estrategista, para você identificar essa latência, essa necessidade, qual a métrica que você recomenda ou que existe já hoje um modelo para isso, para você conseguir identificar isso que você acabou de falar agora? Aí você tem que ter, para você poder identificar, você tem que ir trabalhar na teoria. Dizer o seguinte, o que acontece numa revolução cognitiva como macro tendência? O que aconteceu no papel impresso? Você vai ver lá para A gente volta ao que Isso. O que aconteceu no papel impresso? Aconteceu o seguinte, abriu, todo mundo começou a questionar tudo, todo mundo começou a se conversar, todo mundo começou a questionar as estruturas anteriores, todo mundo queria um conversar com o outro, todo mundo começou a trocar carta, todo mundo queria, então, a partir daí, não querer mais, e começaram a dizer que o líder não representava mais. Isso foi uma tendência.
tudo que foi nessa direção, república, capitalismo, livro de bolso, tudo que foi executar, botar tangível essa tendência, as pessoas vão dizendo, opa, isso me interessa. Que é o que está acontecendo agora com a Marina. As pessoas disseram, isso aí me interessa, porque a Marina é um modismo. Mas por quê? Porque ela conseguiu reunir uma tendência que existia na sociedade das manifestações. Isso não me representa, então ela falou, ninguém me representa, então é uma coisa nova. Eu identifico, né? Então é um modismo. Mas a tendência tem uma coisa muito filosófica, então, porque beira o achismo quase, se você não tiver a propriedade de ter esse estudo, de trabalhar tudo isso. Não, aí vamos lá. Se você não tiver uma teoria, você não é um estrategista. Você é estrategista de curto prazo. Você é um estrategista indutivo. O estrategista que eu estou passando... Como quebrar a barreira do que o líder existe, o gestor existe, a política existe. Eu estou me imaginando dentro de uma empresa e eu querendo estabelecer uma tendência para o meu gestor ou para o meu diretor. Como que eu vou quebrar a barreira dele? De ele falar, meu irmão, tá achando isso, tá maluco? Eu vou falar, não, porque eu estou tentando pegar coisas pontuais, métricas pontuais, práticas, para falar, não tô achando. É isso. Para isso, aí o que você vai ter? Você tem que... O que é o estrategista dedutivo? Você tem que ter uma teoria. Como é que você tem uma teoria? Você tem que ter comparações. Como é que você tem comparações? Você define a força principal. Qual é a força principal hoje? Aumento da população. O que essa população criou de latência? Revolução cognitiva. O que significa uma revolução cognitiva? As pessoas começam a questionar tudo, inovar, etc. Isso é uma teoria. Isso define uma macro tendência. Então você vai ver que daqui para frente, qual é a macro tendência que a gente tem daqui para frente, galera? Nós vamos quebrar e mudar essas organizações todas. Esta é a minha percepção. Sei lá, isso. Eu não concordo. Então, a macro tendência mim, não é só... justamente pelo questionamento que eu fiz na primeira aula, da gente ter dificuldade de juntar esses números. Porque se a gente volta muito lá atrás, vai falar, meu irmão, tu tá falando da Idade Média, tu tá falando do feudalismo, a gente está no século XXI. Pô, sabe? É esse questionamento que eu tenho medo do cara falar, pô, tá, resumindo, tá viajando. Eu não falar. Olha só um minutinho, Luiz. Só um minutinho. Gabriel, olha só. Isso é uma coisa importante. Uma teoria, ela independe se o outro concorda ou não concorda. Sim. Se o cara não... Cara, eu vivo isso o tempo todo. Sim, eu vou continuar sendo estrategista com não no meu gestor. Olha só, você vai... O que acontece, Gabriel? Olha só. Aí a gente vai entrar na primeira aula que nós chegamos. A realidade é combinada ou a realidade acontece independente das combinações? O que a gente chegou à conclusão? Qual foi a conclusão que a gente chegou? É independente. Então a teoria vai analisar as coisas e dizer, independente das pessoas não quererem que aconteça um tsunami, quando ela vem. Não é que a gente combina que não vai ter tsunami, que não vai ter tsunami. Tem que estar munido do máximo de teorias e informações possíveis. Então, o que acontece? Você pode ter uma teoria que, como já aconteceu na história, que ninguém diz naquela época que era aquilo. Você pega o livro do Havelock, por exemplo, que ele fala que na Grécia o alfabeto grego foi responsável pela democracia grega e pela filosofia grega, tem uma parte do prefácio que ele fala o seguinte, ele usa assim essa expressão, as vacas sagradas atuais, ele usa isso, não conseguem entender o que eu estou dizendo. Deixo para a história me julgar. Mais ou menos isso que eu faço. Ou seja, eu acho isso. Se o pessoal não acha, eu vou morrer, mas eu deixo registrado o que eu acho. E que estude e mostre uma teoria para provar que é super errado. Se ele se basear em alguma coisa, mas eu sei. Então, Gabriel, o que acontece? Eu sofro pelo seguinte, eu cheguei a essas conclusões e eu sei que muita gente acha que eu sou maluco. Não, muita gente acha que eu sou maluco. Agora, o que acontece? Eu cheguei a essas conclusões através de uma lógica. Quando o cara chega lá e fala lá na frente,
qualquer palestra que vocês forem, agora que vocês são meu aluno, eu vou estar vigiando vocês em relação a isso. Seguindo, dando a reputação. Quando o cara lá falar assim, não, o mundo vai para lá, você levanta o dedo e pergunta, por quê? Por quê? Verdade. Por que você acha isso? Qual é a sua memória de cálculo para dizer isso que você está falando? Qual é a teoria que você está se baseando em relação a isso? Como é que você apresenta para eu poder entender o que você está falando? Qual é o cálculo do futuro que você fez para chegar a essa conclusão? E eu apresento um cálculo do futuro. Eu apresento dados. População, evolução cognitiva na história, mudanças que aconteceram no passado, etc. Com certeza, muitas das coisas que eu estou falando vão ter buracos. Mas eu tenho que trabalhar com o que eu posso. Mas sabe uma coisa que eu observo, professor? É que assim, as pessoas hoje que trabalham na área de marketing digital, elas dominam muito o conhecimento tecnológico, mas elas dominam muito pouco o conteúdo. Então, assim, é como se dissesse assim, elas são excelentes operadores, mas são pouquíssimos conteudistas. Então, é como se a gente tivesse hoje uma coisa muito artificial. Os camaradas chegam, programam tudo, blá, 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 mas se você chega para essas pessoas que até fazem essas métricas, esses programas de monitoramento, os camaradas, eles não sabem nem dialogar. Pode crer. Então a métrica, tudo bem, mas não se questiona, porque eles estão programados a não se questionar. Porque uma coisa que eu queria comentar com esse Gabriel, que o Gabriel estava colocando é super interessante. Eu posso ter uma teoria que as pessoas não aceitem? Pode. Eu acho que eu posso ter uma teoria que as pessoas não compreendam. Pode. De repente as pessoas não Agora, o que acontece, eu tenho na internet, não estou mentindo, vocês entram na internet, no YouTube, dentro dos meus vídeos, uma semana antes das manifestações, eu estava fazendo uma palestra lá com o grupo da Marina, com ela, e vários caras dela, e disse, nós estamos à beira de uma Revolução Francesa. Nego riu na minha cara. Não ela, porque ela estava sacando. Mas algumas pessoas assim, semana seguinte 1 milhão de pessoas na rua. Aí ele falou, pô, o cara... É o líder da manifestação. Não. Mas eu falei, eu não disse que ia acontecer dali a uma semana. Eu não disse que ia acontecer. Eu não disse que ia acontecer dali a uma semana. Eu levei um susto. Mas eu disse, nós estamos à beira de uma Revolução Francesa. Por quê? Porque eu tinha uma teoria que tinha visto o filme do Lutero, que tinha que uma revolução cognitiva muda a maneira das pessoas pensarem. Então não foi que eu estava adivinhando. Não era um achismo. É uma teoria. E teoria é uma coisa que projeta de maneira consistente coisas para o futuro. Consegue ver tendências de macro tendência. Então, tem gente que não vai entender isso e acabou. E a gente não vai frente, não pode sair mais. Não. O cara não entendeu. Tudo bem mesmo, o que eu vou fazer? Eu já tive várias pessoas que eu falei isso, vários, inclusive empresas grandes, que o cara escutou e disse assim, eu concordo com tudo, mas não vou fazer nada. Tudo bem. Não tem condições de fazer, não acho que dá para fazer, tudo bem. Então, a tendência não é só uma coisa que mexe com as suas necessidades básicas, é até que o Nelson falou, tipo alimentação, tá, uma coisa muito mais. Porque aí você tem a macro tendência, são coisas que têm a ver com a espécie como um todo. Sim. Então, quando a gente tem 7 bilhões de pessoas, e você as tem... projeções, né? Mais as projeções. Você tem 7 bilhões de pessoas, obviamente que essas 7 bilhões de pessoas estão insatisfeitas com a qualidade do serviço que elas têm. Claro, é a necessidade. Exatamente, o mundo inteiro está insatisfeito. Então a tendência das pessoas é, no momento que elas começam a se articular, a começar a questionar tudo. Então assim, a tendência pode ser moda, não pode ser moda, não é moda. Não. Mas a moda pode ser a tendência. Não, a moda é a tangibilização da tendência. A moda é uma coisa que está, né, aparecendo que as pessoas... É um sintoma da tendência. Mas um modismo não pode virar tendência? Não. Não necessariamente não. Não, ele é uma expressão da tendência. O modismo veio para suprir a tendência. É um veículo. Ele é um Ele é um aeroporto. Facebook não pode não virar uma tendência. Tendência Mas é engraçado, porque eu sinceramente não concordo que o Facebook seja um modismo e vou explicar porquê. Quando nós estudamos os conceitos de modismo e tendência, tinha uma parte que falava que o modismo não se desdobra, não gera valor, certo? Para as organizações. Então, o Facebook até pode ser um fenómeno temporário,
Mas ele já está a gerar valor agregado. Tá, mas eu não falei que não gera valor. Se eu falei, então volta para trás. Se eu falei isso, então eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu vi no blog. Ou eu tô muito errado, assim. Não, pode ser que eu tenha falado. Porque Às vezes eu falo besteira. Não, Eu só não quero manter a besteira que eu falei. Isso é uma tendência? Pra mim, assim, tudo bem, eu posso falar besteira. Então eu volto atrás. Mas eu não penso estava assim. tentando ver aqui e na internet não pega, amor. Não, pode ser que você esteja com razão. E pode ser que no blog esteja, mas eu não penso assim. Só que eu penso assim, se o modismo o Facebook pode até ser um modismo, nós temos que estar abertos a essa possibilidade, porque o Orkut teve uma expressão de utilizadores e expansão muito grande, mas teve um fim. Eu posso até acreditar que ele seja um modismo. Eu posso acreditar até que ele seja temporário, mas não acredito que ele seja um modismo. Porque se ele gera valor agregado às organizações, eu digo isto porque, por exemplo, a pessoa que faz o Facebook Ads investe, mas se tiver uma grande quantidade de visualizações curtidas e atrai, por exemplo, a pessoa que tem um comércio, não é? Obviamente, que atrai pessoas ao comércio dela, o Facebook já lhe vai estar a dar valor, além da reputação, porque hoje em dia uma empresa que não está no Facebook é uma empresa morta. É, porque você está trabalhando com outra questão que é a geração de valor. A gente está trabalhando com a questão de tempo. Por exemplo, o cara lançou um tênis, todo mundo comprou o tênis, o cara ganhou uma grana com isso. Dali a 6 meses, 1 ano, aquele tênis passou. Então qual era o objetivo das pessoas? Por algum motivo aquilo ali significava alguma latência que as pessoas tinham e colocou aquele tênis ali. Mas eu acho que sou assim, cara, eu vendo tênis, aí vendo tênis. Agora que eu vi que todo mundo está comprando meu tênis, eu vou começar a vender o tênis sem cadastro. Aí tem que comprar o cadastro. E eu acho que é isso que o Facebook está fazendo. Ele sim está gerando valor pelo seu investimento no Ads, mas ele já te gerava esse valor gratuitamente, ele deixou de te gerar esse valor. E ele agora está também, passando a cobrar. Ele traiu, inclusive, um conjunto de pessoas que desenvolveram o aplicativo no Facebook e depois ele falou, agora está fora, vocês vão tomar. Só que eu estou falando é o seguinte, por que eu acho que ele é um modismo? E a gente tem que tomar um certo cuidado. A latência das pessoas que não vai passar é a vontade de estar conectado online. Olhem para isso. A ferramenta que vai servir para isso, hoje, É o Facebook. É o Facebook. Pode ser outra coisa. Quando você postou Uma a primeira vez no Facebook, no grupo, Uma falando sobre explicando tendência e modismo, eu cheguei aqui com um monte de dúvida, mas a gente percebeu que estava com conceitos diferentes. Acho que isso está acontecendo, porque você definiu a tendência como isso, o modismo como isso. Talvez a gente esteja pegando um conceito nosso de modismo, de tendência, e debatendo, então está ficando uma coisa assim. Mas se a gente usar esses conceitos que ele está falando, o Facebook é um modismo por quê? Porque o Facebook é só uma ferramenta onde vai migrar uma tendência. Assim, entendeu? Porque você pode ter modismo e tendência como outros conceitos, mas seguindo aquela linha de raciocínio ali, então, gente, não é que o porque não gera valor, Vai deixar o seu... Por exemplo, você pode entrar, por exemplo, sei lá, pegar uma coisa que não dá dinheiro. Instagram. Ele não rentabiliza o site dele, nada. Então o Instagram gera valor para as pessoas, mas não para o cara que eu dou, sei lá. Não, já gerou, né? A gente não sabe por que ainda. Então, São dados. o que eu quero importante para deixar para a gente amadurecer isso é o seguinte, a latência, vocês têm que olhar para a latência. A latência entre aspas, a latência vem lá em cima como uma demanda humana. Isso vai gerar uma tendência. E essa tendência vai ter que aterrissar em algum lugar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O Facebook também, ele decodifica, ele identifica várias latências, né? Porque no que as pessoas se comunicam e expressam os seus desejos, ali também a gente consegue detectar as latências. Sim, algum Haja vista o que aconteceu das manifestações. Pelas redes sociais foi possível detectar, caraca, peraí, está acontecendo uma movimentação que a galera vai se manifestar. Era uma latência. Aí você está pegando ali o seguinte, é uma latência que as pessoas estão em se manifestar, isso é uma macro-latência, é uma latência que as pessoas vão se organizar independente das instituições atuais, isso é uma tendência, né? Quando você vai e percebe isso e você começa a criar métrica disso, é um sintoma dessa tendência. Você só está vendo isso. O modismo ele pode se adaptar
conforme a mudança a tendência vai mudando. Sim, O modismo ele vai vendo como é que a tendência está pra onde está na tendência e ele vai se Você vê o negócio do um WhatsApp. modismo inteligente, né? O que aconteceu com o WhatsApp? O que aconteceu com o WhatsApp? Os adolescentes perceberam que os pais estavam fiscalizando eles no Facebook. Eles continuam com vontade de conversar online, mas eles queriam privacidade. E aí eles foram para o WhatsApp. Então, o WhatsApp é a mesma tendência. Queremos ficar todo mundo junto conversando. E aí criou um aplicativo para os pais bloquearem o WhatsApp. Aí começa. Você não entendi a diferença entre latência e tendência. Pra mim tá parecendo ser a mesma Não, é coisa. diferente. É diferente, sabe por quê? Porque a latência É a característica que vai gerar tendência. a latência é uma coisa que tem a ver o seguinte, é uma necessidade anterior. É tipo um feto da tendência. Se cada é um bom estrategista, ele tem que dar Gente, latência. não, sério, eu preciso, né? Gente, olha só, eu prometo para vocês, porque essa discussão é uma discussão que esses conceitos que a gente começou a trabalhar, são conceitos que eu estou trabalhando, são muito novos. Então eles estão ainda, digamos, fresquinhos. Muita gente acha que você tem que trabalhar na sala de aula só com os conceitos que você já amadurece. Eu já não acho que é nada disso. Mas você tem que trabalhar com os conceitos mais novos e discutir com as pessoas. Então, não me comprometo com vocês de escrever um texto com mais calma e mandar para vocês, para a gente dar uma fechada nisso tudo. Porque eu acho que ainda está um pouco aberto para vocês. Aí vocês vão. Esse texto a gente vai ler. Eu vou dar uma melhorada. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco disso. Eu vou trabalhar com a ideia da latência, tendência e modismo. Esses três itens só. Não vou dividir micro e tal, fica mais fácil. Latência, o que é uma latência conceitual? O que é uma tendência? Porque você de micro e macro todo mundo conhece, é só adaptar. Mas aí eu vou explicar com calma. E aí eu mando para também você. estava achando muito parecido. Tipo, latência, digamos que todo mundo nasce descalço. Latência, preciso proteger meu pé de algum jeito. A tendência é, vou usar algum acessório no meu pé. E o modismo é um tênis, uma sandália, um chinelo. Isso aí. Isso aí. Mas as pessoas são muito parecidas. Porque você trata também a moda, é engraçado também, a gente fica assim, caramba, isso ele vai pro lado da moda. Porque vem aqueles caras, a tendência do nosso verão. Pois é. Eles são modistas. As palavras aí confundem a gente. A palavra tendência, modismo, né? Por isso que tem que focar nessa linha e esquecer o que você acha de modismo. É uma quebra de conceitos que Tipo, professor, tipo, atender. eu acho que eu vou buscar no dicionário o que é cada um. Eu já fiz isso. É a interação entre as pessoas. São diferentes. O modismo, no caso, Porque tendência não quer dizer isso no Não, dicionário. exatamente. Mas aí quando você pega esse conceito aí, Eu estou com pensamento de moda. Gente, eu vou pensar. E vou. Se puder fazer talvez mudar a nomenclatura de. Prometo que vou melhorar. Acho que não está ainda redondo. É porque as pessoas pegam tendência. A tendência no dicionário Ainda não está é redondo. Não está redondo. Tendência, aquele cachecol. Vou arranjar. É o que a Erika falou, a gente tá meio com esse pensamento da moda. Não, mas Mas é porque esse eles dia falam, aquela não, linha são dele conceitos. a tendência é que se Eu vou arranjar. Um charme de pele de... Existem três momentos. Quando você recebe a informação, quando você compreende o que está acontecendo, ou você acha que compreende, e quando você tenta expressar para as pessoas o que você compreendeu. São três momentos diferentes. Então existe alguma coisa que para mim, precisa ser melhorada na minha cabeça, para depois fazer uma expressão que ajude melhor a esse tamanho. Então eu estou assumindo, vocês querem que eu corte em gilete aqui o sangue? Eu gostaria de dizer Não, mas eu acho que esse próprio exemplo do cachecol, por exemplo, a latência é você se proteger, a gente tem que se proteger do frio. A tendência é inventar Não pode ter outra latência nisso aí, não. alguma coisa para proteger a gente do frio. E o modismo é o cachecol. Ou casaco. Até o dia que alguém inventar sei lá, Olha só, uma pasta que você passa. vamos colocar da seguinte maneira. Existe uma latência, vai se perceber, etc. Papá, que vai esfriar muito. E as pessoas, então, vão criar uma latência de frio, você está falando. Né? Então, existe uma tendência das pessoas se proteger. Como elas vão se proteger? Isso é algo, naquele momento, agora é cachecol, agora é
casaco de couro, agora é casaco de lã, agora é não sei o que, entendeu? Está na moda tal coisa. Então, mas aquilo tem que vir com uma demanda geral. Se for uma coisa que foi muito produzida na beira do marketing, é uma coisa mais rápida ainda. Então a latência é uma teoria do que vai vir, não é isso? A latência é você entender o que de repente está dentro das pessoas que vai sair. Não saiu ainda. Verão que vem, assim, Não saiu ainda. Você projeta. Pô, se, por exemplo, eu botei hoje lá um pouco. Latência, o Flamengo vai pra Série B, o Flamengo vai pra Série B. Olha só, Tendência, todo mundo falar. olha só. No momento que você bota uma praça num lugar que não tem praça, você vai criar uma série de latências que vão ter. Pô, agora eu preciso de um skate, agora eu preciso de um skate. Então você já sabe que ali vai se vender uma série de coisas. Isso é a tendência. É uma tendência. Existe a latência das pessoas terem lazer. Faz um parque. Aí cria-se uma tendência. Poxa, agora eu preciso resolver esse problema. Aí o que vai ser? Que tipo de skate vai ser colocado? Fez uma pista de skate. Qual é o tipo de skate? Aí o skate é o modismo. Vamos ver um outro exemplo legal. Latência. Restaurante japonês, todo mundo tem que sentar, abacate, comer. Tendência, criar um express para japonês. Modismo, cone. Não. Não? Porque criar um restaurante, ele é um modismo. Não, modismo eu acho que é cone mesmo. Modismo não, cone. Não, agora é um modismo, então. Latência, as pessoas estão começando a gostar mais de japonês. Mas se estão Tendência, começando, é elas modismo. Não é, não. Gente, Mas isso pode ser um modismo. Posso, vai comer ou não? O modismo é onde vai dar essa eu vou postar para vocês. Porque eu quero agora passar para o segundo momento. Senão a gente vai ficar apertado de tempo. Mais alguém tem alguma pergunta indiscreta? Profunda? Fale sobre a vida e todas as questões Depois existenciais. dessa, ninguém vai. Só sobre isso. Olha só, então vamos entrar na autoavaliação para danos? Autoavaliação para danos. O negócio é o seguinte, não é difícil fazer autoavaliação. Vocês vão pegar um papelzinho. Quem tem papel e caneta? É muito difícil, não tem mais. Eu tô fraco. Eu tenho papel, mas eu tenho um lápis. Direto para um lugar que eu Oi, tá tava chorando papel. desprovido. Compartilhe o papel. Você divide esse papel, divide. Isso é uma latência. Latência, as pessoas vão usar esse papel e sal. Alguém mais quer papel? Alguém Não. tem canetas? A tendência que a gente está vendo é que ninguém mais usa papel. Isso é uma tendência. A gente destaquei. Agora. Olha, a primeira coisa que eu quero que vocês façam nesse papelzinho é botar o nome. Que bonito. Parecendo aula de. Tá certo? O nome. Depois, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar as faltas. Tirar dois aí. Então, as faltas. As faltas é o seguinte: faltou quantas vezes, se fez resumo, se não fez. Se fez resumo, a falta foi anulada. E aí você vai botar o nome. Nome, X, faltas. Né? Vamos supor, a pessoa tem uma falta, mas fez um resumo. Então ele vai botar 0 faltas. Né? Aí, 0 faltas é 7. Ou se vocês quiserem, 7 presenças. 0 é igual a 7. 7 igual a 7. 7 presenças igual a 7. O cara faltou uma vez, não fez resumo, é 6. O cara faltou 2 vezes, é 5, não fez resumo. Então, vocês colocam aqui. Aí vem participação. O seguismo aqui. Participação online. Participação online. Comentou muito, não comentou nada, não fez nada, não sei o que, papá. Aí você vai dizer. Então vai de 0 a 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Aí põe 2,5 também na participação. Não. É 1,5. É 1,5, 3 vai dar 3. 1,5. Então é de 0 a 1,5. Poxa, eu fui uma pessoa que participou, não participou, babá. Beleza. Participação em sala. De 0 a 1,5. Aí vocês vão falar, terminou? Não terminou ainda não, galera. Calma. Professor. Calma.
Vocês vão somar, senão vai dar trabalho para o repor. Somar. Sério. Somar e botar aqui. E vão me entregar. Eu vou colocar na pauta. Tá, mas rapidinho, eu ainda não fiz meus resumos. Foi emparedada. Patrícia, olha só. O teu caso é... Quantas faltas você teve? Mas é porque eu entrei depois também aqui, eu fiz a matrícula depois. Então, quando é que você entrou? Quantas faltas você teve? Gente, alguém tem outra caneta aí? Então, olha só. Você pode colocar uma falta, e faz um resumo, e você vai entregar o resumo para a turma. Olha só. Ela não está se comprometendo comigo, não. Está se comprometendo com vocês que ela vai entregar um resumo. Você pode colocar aqui, entregou um resumo, que você vai botar no Facebook e no grupo, e você então vai ficar com uma falta só. Então aqui você, por exemplo, vai botar 6. Tá? E obviamente que você vai ter uma participação em sala menor que todo mundo que você teve menos. Então vocês vão colocar. Aí vocês vão somar. Aqui. Essa é a X, parte difícil. 8, 9, sei lá. Calculadora, rapaziada. E vão me entregar. Tô sem caneta. E eu vou botar aqui. E depois? Depois nós vamos sair para fazer a avaliação. Sair? Tá sabendo não, cara? Inocente, hein? A ideia, a gente está aqui já no encerramento, na unidade secreta, e eu não vou botar porque de repente a galera vai. E na nossa unidade secreta, o objetivo aqui é dizer assim, como entrou na sala, na aula, e como está saindo, qual foi o upgrade que teve, né? Como é que foi, o que ficou de mais importante. São 2 perguntas, como entrou, não, na verdade são 3 perguntas, como entrou, como está saindo, e o que foi mais importante. Tudo bem? Aí pega o gravador, quem quiser falar, pega o gravador e fala. Quem quer começar? Quem quiser, quem não quiser não precisa fazer isso. Quem não quiser não precisa fazer, mas aí pega e fala. A imposição. Então, Fala aqui é o nome, Vitor. o Vitor. Aqui é o Vitor. Eu entrei no curso com uma certa visão sobre o mundo que, assim, eu nunca me dei o trabalho de questionar tanto as coisas. Assim, questionar sim, mas não com tanta base em argumentos históricos, fatos que aconteceram no passado, que podem ser comparados a acontecimentos do presente. E acho que essa aula trouxe isso, acho que essa aula proporcionou pra gente uma nova visão, tanto de coisas que estão acontecendo, como deu a possibilidade da gente tentar imaginar coisas que ainda vão acontecer, que é o papel do estrategista, né? E acho que foi muito bom, porque, na verdade, eu não esperava por isso. Quando entrei no curso, eu esperava mais Não que eu quisesse, mas eu esperava mais que fosse um curso de apertar botão. E, assim, eu fui surpreendido muito positivamente. Eu acho que isso me acrescentou muito e eu espero que no mercado profissional eu possa usar isso a meu favor e também, obviamente, a favor das empresas, para que eu puder colaborar. Deixa eu só fazer 2 coisinhas aqui, deixa eu dar só uma paradinha. Vai falar agora. Alex, vai lá. Tá gravando já? Tem que ficar vermelhinho, senão... Aperta no REC. Quem vai agora? Eu. Vai lá. Tá gravando? Fala nomezinho. Tá. Que final tá gravando, tá? Tá sim. Agora tá. Então, Aline, de novo. Então eu entrei aqui achando que seria uma matéria só de teoria, assim, mas aqui a gente debate, a gente está sempre discutindo, cada um dá a sua opinião. De repente, uma coisa que a gente não tem dúvida gera uma dúvida a partir da opinião de outra pessoa. Então, para mim, isso foi muito legal, porque eu estou muito acostumada, assim, eu fiz a faculdade na própria faixa, então foi muita teoria e era sempre aquela mesma coisa. Você senta, ouve o que o professor fala e sai e pronto. E aqui para mim foi diferente, porque forçou a pensar de maneira diferente. Então eu saio daqui
confusa com algumas coisas, porque forçou muito a pensar de outra maneira, coisas que eu já tinha, uma concepção mudou para mim. Então, e eu acho que isso vai ser muito importante, vai ser muito bom para mim, para o mercado de trabalho, para eu passar a aplicar isso, essas novas ideias, essas novas percepções. E é isso. Oi? Eu sou a Patrícia. Eu me surpreendi muito nessa aula, porque eu achava também que seria mais uma matéria teórica, chata, mas não, ela deu todo um conceito para a gente montar a nossa estratégia, avaliar nossas percepções e, a partir daí, montar uma metodologia, não ser um simples apertador de botão. Então, eu achei fantástica essa aula, achei muito legal essa relação do passado com o presente e talvez com o futuro, né? Ainda realmente também estou um pouco confusa como eu vou ter essa visão, mas eu acho que as outras disciplinas, elas vão clarear isso, e gostei bastante, muito obrigada. Pô, tu vai ter que gravar com você. Nelson, eu vim achando que fosse, como os outros falaram já, uma matéria de apertar botão, que você fosse aprender matéria, escrever. Eu gostei que foi estabelecidos conceitos, novos conceitos de marketing, para a gente expandir o nosso aquário. E eu entendi que o crescimento populacional, como você mesmo disse antes, é a força principal e tudo está vinculado a isso. E entendendo uma coisa, eu consigo entender o desencadeamento das outras, que é, no caso, a estratégia. E por isso eu agradeço. Pode ir lá. Amanda, Niterói. Hashtag Bom, eu vi muito pensando mesmo na questão do marketing digital, só que eu vi que a gente realmente tem que pensar na estratégia para colocar até mesmo o marketing mais planejado, e saio daqui um pouco confusa por várias questões, mas pensando mesmo de fato em tudo assim que me acrescentou. É isso. Inês. Quando eu também vim a pensar mais na parte técnica do marketing digital, que era algo que eu sentia muita falta. E o bom das aulas deste módulo foi poder sentir que funcionaram como um trampolim, porque se fossem dadas as soluções de como fazer estratégia, nenhum de nós podia ter a possibilidade de pensar que podemos empreender, ser empreendedores nessa parte. Eu acho que é isso que falta às empresas hoje. Como a Erika falou, faltam pessoas que entendam de conteúdo, e o conteúdo também é nós sabermos pensar pela nossa própria cabeça, senão não adianta fazermos estratégias baseadas só na teoria das outras pessoas, teorias que já foram formuladas. E eu acho que isso é um aspecto muito positivo que nós vamos poder aprofundar ao longo do curso. Gabriel, eu, apesar de ter a percepção do curso como um todo de marketing digital como uma coisa técnica, eu, talvez por oportunidade, não sei, eu já tinha sido preparado pelo pessoal do curso que essa aula seria uma aula realmente teórica. E quando eu tive essa notícia, eu já olhei assim e falei, caramba, não era o que eu estava querendo, não era o que eu estava procurando, já venho de 4 anos e meio de teoria da faixa, que foi um dos pontos negativos da minha faculdade, que eu achei. Mas talvez porque naquele momento da minha vida eu não enxergava a estratégia e a execução como eu estou enxergando hoje saindo da aula do NEPO. Então acho que eu valorizei a teoria de uma maneira que eu nunca tinha valorizado anteriormente. Então hoje eu saio ciente do quão importante é você ter a teoria, a posse da propriedade da teoria, para você conseguir executar uma boa estratégia e executar planos e, enfim, campanhas que são futuros que você vai usar no mercado. Então eu saio valorizando, antes de mais nada, o professor, porque professores que me deram teoria foram vários, mas nenhum como ele deu.
e saio com uma visão completamente diferente de estratégia e com uma vontade imensa de ser um estrategista. Falta eu. Grava aí pra mim. Tô longe, né? É só, tava gravando não, né? Não, é só apertar o vermelhinho. Caramba, não sei nem o que eu vou falar. Bom, eu sou a Érica, eu falo sempre que a gente tem sobrenome, sou Érica Stockler. Queria dizer o seguinte, eu também entrei com uma concepção um pouco diferente da parte de marketing digital, até por ser a mais velha da turma. Eu acho que eu tinha uma visão de que, caramba, eu vou entrar e vou estar totalmente perdida nesse universo, embora eu saiba mexer com as ferramentas digitais. E o fato de entrar e me deparar com um professor que realmente teve um brilhantismo que você teve, que me vi muito na cena do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né, que faz realmente a gente refletir que a gente não vive numa sociedade, pelo menos eu não quero viver numa sociedade Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que a gente tem que realmente refletir nas coisas que chegam e como a gente vai exportar essas ideias, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero que, a partir das outras disciplinas, que a sua sirva de alicerce para que a gente não caia nos mesmos erros que os outros marqueteiros digitais fazem, porque acho que tudo que a gente aprendeu com você, a partir de agora, nós não seremos marqueteiros digitais, e sim verdadeiros estrategistas do marketing digital que estará por vir, né? Então, acho que eu agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, estou muito feliz, eu espero que a gente possa montar um laboratório da turma, tendo você como nosso mentor. Obrigada. Bom, eu também quero falar. Deixa eu gravar. O que eu quero falar? Bom, primeiro dizer que foi muito legal essa turma, né? Uma turma especial, o fato de ter pouca gente faz com que a gente consiga trabalhar mais assim com as pessoas. Essa coisa de é uma coisa que eu percebi ao longo das minhas aulas. No início, quando eu comecei a dar aula, eu, sei lá, tinha 450 PowerPoints para ficar com medo dos alunos, né? Dos alunos perguntarem coisas e não sabia responder. E depois eu percebi que tinha que mudar o modelo, né? O modelo de aula tinha que ser reflexo desse mundo novo que a gente está vivendo. As pessoas tinham que trocar entre elas, conversar, etc. Tal. E um pouco isso, você não tem que chegar na sala de aula com a coisa pronta. Você tem que chegar naquilo que você chegou até aquele momento, dizer, galera, isso aqui está mais ou menos, isso aqui é mais consolidado, isso não está melhorando e vamos embora. E assim, eu acho que a vida é um pouco isso, né? Quer dizer, não ter essa visão de que eu acho que tem a ver com essa história de conhecimento líquido, de você não achar que a coisa está andando. Então vocês vão ter a fotografia daquele momento que está andando e perceber que o carro está com um parafuso ali meio solto, né? A roda está meio ali, mas está andando. E o cara, bom, é melhor ter esse carro desse jeito do que não ter carro nenhum. E vamos embora. É um pouco isso. Acho que hoje tem muito isso. Eu escrevo no blog, eu sei que às vezes tem erros no blog. O cara, mas poxa, eu vi um erro no seu blog. Eu falei, da mesma maneira que você viu, agora já não tem mais, porque eu já consertei. Então, sabe, não é mais para ficar com medo, de receio, de que, sabe, quando vocês começarem a fazer o blog de vocês, cara, o importante é como a gente está pensando, como as coisas estão se colocando. Hoje no digital, antigamente as pessoas se preocupavam muito com essas coisas, porque você imprimia um livro, estava errado, não tinha como consertar. Hoje, cara, você tem um blog, está errado, tu vai lá e conserta, cara. Chega a pensar diferente, então isso promove a possibilidade de ter um conhecimento líquido que a gente não tem. E eu percebo muito que as pessoas, né, um dos impeditivos das pessoas pensarem com a própria cabeça é a vergonha de achar que vão falar besteira, que não estão prontos, que tem um dia que vai estar pronto. A referência fundamental é a seguinte: hoje eu penso melhor que ontem. Isso é o suficiente para você. Você não precisa pensar melhor que ninguém, você tem que pensar melhor que você ontem. E você perceber que você está avançando. Aí o cara vai dizer, poxa, mas você está pensando só assim, pelo menos esse aqui, é velho, mas é meu. O carro é velho, mas é meu. Entendeu? É melhor ter um carro velho que é teu do que não ter, ou ter um carro caríssimo que não é teu, que você não vai conseguir pagar. Então, cara, o meu carro é esse. E o carro de vocês têm que
construir o carro de vocês, tenham orgulho do carro de vocês. E a sociedade toda joga contra o pensamento próprio. Isso é a realidade. Entendeu? Toda a sociedade joga para você precisar ser autenticado por alguém para você pensar com a sua própria cabeça. O cara vai dizer, não, mas você tem que falar de fulano, falar de ciclano. Meu irmão, eu tenho que falar melhor do que eu estou ontem. O meu compromisso é melhorar a minha percepção, não enche o meu saco. Às vezes a pessoa chega no meu blog e vem e fala assim, ah, mas você não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo, o teu vídeo é isso. Meu irmãozinho, se você não gostou, não volta. Eu não estou escrevendo blog para você, estou escrevendo blog para mim. Se você não gostou, não volta. Você tem tanta coisa na internet, não vem encher meu saco, pô. Entendeu? Ah, na linha do tempo, não sei o quê. Meu irmão, não quer entrar na minha linha do tempo? Entra na linha do tempo de 40 caras. Quantas pessoas tem, cara? Cara, agora é a minha linha do tempo. Entendeu? Eu faço o que eu quiser com a minha linha do tempo, com o meu blog. Porque o compromisso é comigo. Comigo. E depois que eu estou dando aula, é com os meus alunos. Né? De vir aqui da melhor maneira possível, da melhor forma possível, ter a melhor coisa possível para chegar no final e dizer, olha, foi o melhor que eu pude dar, não posso melhor que isso. Então isso é uma coisa que eu acho, uma coisa que eu percebo com os meus alunos, para a gente dar aquele fecho assim, o que acontece? Isso acontece comigo também. Se você, eu já falei isso, vou falar de novo. Se você, eu estava conversando com a Érica no carro, acho que na última vez ou na outra. Ela falou para mim, às vezes eu tenho dificuldade de aprender as coisas. Então o que vai acontecer normalmente? Os alunos adoram a minha aula, todo mundo gosta, etc. Dali a um mês o cara esqueceu tudo. Por que esqueceu tudo? Primeiro, as pessoas não trabalham com a sua percepção. Para trabalhar com a sua percepção, tem que ter um diário de bordo. Se não tiver um diário de bordo, não consegue acompanhar a sua própria percepção. Porque a percepção é muito líquida, muito fluida. Se não registrar o tempo todo, tá lá com problema, escreve o problema, né? Porque aí depois você vai dizer, estou repetindo o mesmo problema na vida pessoal, na vida profissional, você tem que escrever. Essa é a minha recomendação. Porque aí você vai colocar em algum lugar e você registra a sua percepção. Você identifica a tua percepção. E amanhã, quando você escrever de novo, você fala, escrevi aquela besteira, olha como é que eu estou pensando diferente agora. Olha como é que eu estou pensando diferente agora. Olha como é que eu estou pensando diferente agora. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental. A segunda coisa que eu acho fundamental, e essa é uma dificuldade maior, o que acontece? Você começa a ter determinadas percepções. Aquele cara, às vezes, eu tenho uma amiga, pessoas que a gente conhece, né? Que a pessoa fala assim, eu estou tendo esses... Você fala assim, bicho, mas você está com esse problema aí, está enchendo o saco. Mas eu estou fazendo terapia. Como assim? Eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um problema, estou continuando com o problema, mas estou fazendo terapia. A terapia vira, sabe o quê? Um salvo-conduto para fazer merda. Entendeu? Eu faço merda, mas eu faço terapia. Então tá bom. Você não faz terapia para deixar de fazer merda? Então a terapia vira uma justificativa para fazer merda. Então o que eu acho que tem que fazer? Tem que colocar as coisas que a gente vai percebendo na percepção na vida. Mudar a vida. Senão o que vai acontecer? Você vai ter a percepção, você vai ficar um cara maluco. Porque você pensa uma coisa e faz outra. Então, para você poder consolidar essas percepções, você vai ter que registrar, e do registrar você tem que mudar as coisas que você está fazendo na vida. Sabe qual é a dificuldade de mudar as coisas para fazer na vida? Porque o mercado hoje, ele é comprador de apertador de botão. E quando você chegar dizendo que você não quer fazer apertar de botão, o cara vai dizer, mas eu quero pagar você para apertar botão. Porque eu quero que você faça aquilo que eu acho que você tem que fazer. E não aquilo que você acha que tem que fazer. E a gente está vivendo essa ruptura que a maior parte das empresas continua querendo fazer o mesmo modelo de sempre e impor isso à sociedade. A nossa sorte, isso é uma sorte que vocês vão ter, é que a gente está no início da ruptura. Então existem brechas para você poder começar a fazer coisas diferentes. Mas são pequenas brechas. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, eu falo muito para as pessoas, é o seguinte: se você quiser fazer o que você gosta, você não pode ser consumista.
Porque se você for consumista, você vai criar um padrão de vida que você vai criar uma dependência do consumo. Porque uma coisa é consumir, a outra é ser consumista. Então eu, por exemplo, quando resolvi dar uma guinada, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito simples. Por quê? Para eu poder fazer o que eu gosto. Porque se eu começar a aumentar, depois de 3 filhos, o meu padrão de vida, o que vai acontecer? Eu não vou manter o que eu gosto de fazer. Porque eu vou me comprometer com gastos e eu não vou poder fazer. Então, para mim, é low profile. Eu prefiro fazer coisas que eu gosto ganhando menos do que fazer coisas que eu não gosto ganhando mais. Essa é a minha visão. Para eu poder fechar o meu tripé. Qual é o meu tripé? Eu recebo coisas de vocês, eu recebo coisas do mercado, eu coloco no meu blog e eu transformo o que eu vejo no meu blog, as coisas, em ação na minha vida. Aí eu consigo consolidar as coisas. Então tudo que vocês estão vendo aqui, a aula, não sei o quê, é uma narrativa que foi pensada, que foi testada, que foi vista, que vai sendo consolidada e que está sendo colocada em prática. E as coisas vão sendo consolidadas e eu vou mudando. E a vida vai me trazendo coisas novas. Então se vocês quiserem, amanhã eu vou encontrar vocês, eles vão dizer, pô, aquela aula foi super legal, mas o que era aquela aula mesmo, hein? Nem lembro direito. Por quê? Porque é normal. A vida vai levar vocês para um outro patamar. O que acontece? É que aquela coisa do Zeca Pagodinho. Se vocês deixarem a vida levar vocês, vocês não vão levar a vida de vocês. A vida você tem que ter uma estratégia. E a vida tem que ter uma interferência. Uma vez eu estava fazendo uma terapia com um cara, o cara me falou o seguinte, olha, o teu normal vai te levar para esse problema aqui. Para você não ir para esse problema, você tem que interferir. Você tem que criar dentro de você uma percepção, você tem que criar um outro que vai interferir para este que cria problema, não deixar que ele aconteça. Então você tem que assumir a sua vida. Essa filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. Deixa a sociedade com seus dogmas, com as suas coisas, hipnotizar você e você vai fazer o que as pessoas querem que você faça. Então você tem que interferir na tua vida. Senão você vai fazer o que as pessoas querem que você faça. A roda de amigos da gente, para você ser o que você é, a gente tem que romper com amigos. Porque o círculo de amigos vai dizer para você, não, isso não tem nada a ver. Você vai ter que fazer outros amigos. Você vai ter que caminhar em outra direção. Você tem que dizer não para uma opção de gente. Você tem que enfrentar uma solidão. E a maior parte das pessoas não quer enfrentar essa solidão. A pessoa quer ir na manada. Mas para ter uma vida significativa, você vai ter que enfrentar os amigos, você vai ter que enfrentar você mesmo, você vai ter que enfrentar uma série de coisas. Senão você vai repetir todo mundo. E o mercado, o mundo quer que você repita. Então, ser alguém, ser uma vida com significado, significa você assumir a sua vida e dizer, eu vou assumir minha vida. Por quê? Porque você assumir a vida significa você criar uma coisa que ninguém está imaginando que você vai criar. Porque você vai trazer uma coisa nova para o mundo. Se você não trouxer uma coisa nova para o mundo, não é você. Ah, eu vou ser igual fulano. Não, você não vai ser igual fulano. Você vai ser uma coisa nova que ninguém vai saber o que é. Só você. Porque essa coisa nova você que vai criar. Não é nem A nem B. A é um AB que você vai trazer. Então você vai ter que trabalhar em cima disso, você vai ter que pensar, vai criar percepção. E isso é contra o movimento da sociedade. Por isso que a maior parte dos meus alunos assiste a aula. E a maior parte dos meus alunos, depois que eu encontro, já aconteceu de eu dar uma aula, às vezes acontece, eu dou uma aula no fim de semana, dali a um mês eu dou uma outra aula. E a pessoa fala, o que você falou mesmo? Não lembra. Não lembra o que eu falei. Então tudo bem, não é? Então o que eu acho, assim, que vocês, além da coisa da aula toda, eu trabalho hoje com vida significativa, trabalho significativo. Trabalho significativo significa ver qual é o teu talento, ver aonde você pode fazer a diferença, criar uma estratégia de vida e lutar para isso. Para chegar no final de tudo, lá no último dia, você dizer, pô, pelo menos eu ralei. Eu consegui passar pela vida, mas eu também estive na vida. Eu consegui me colocar na vida. Tá? E a maior parte das pessoas passa e não se coloca. Às vezes passa ali no cemitério e fala, quantas pessoas aqui
simplesmente não se colocaram na vida, passaram sem se desenvolver, né? Cemitério dos sonhos perdidos. Então eu acho que é um pouco isso o caminho da coisa. Então eu acho que essa aula é legal, essa aula ela não é resultado, o que eu quero dizer, uma vez eu fiz uma avaliação na faixa, eu fui com uma turma e eu fui fazer a avaliação final com eles. Sabe o que o pessoal me disse? Já faz tempo, já mudaram os professores, não estou dizendo que são esses professores que estão agora, bastante tempo atrás. Eu falei, e aí, qual é a avaliação do curso e tal? Ele falou, a pessoa me falou, sabe qual é o problema, né? Pô, eu falei, qual é? Os professores vêm para a sala de aula, mas eles não estão em sala de aula. E eu digo também muita coisa assim, os alunos às vezes vêm para a sala de aula, mas eles não estão na sala de aula. Por isso que eu não deixo usar computador. Eu venho para a sala de aula, eu estou na sala de aula, porque eu posso mudar alguma coisa na minha vida a partir da relação que eu tenho com vocês. A maneira de pensar. O Gabriel me coloca uma coisa, eu fico pensando, pô, vou escrever uma coisa. Não sei quem coloca um negócio, eu fico pensando, vou fazer agora, se vocês me provocaram o negócio, eu vou pensar. Ou seja, eu não saio incólume dessa sala. Porque eu estou aqui inteiro, 100%. Para mim, e eu posso dizer para vocês que eu tenho aulas, eu tenho lugares que eu ganho muito mais que na faixa. Tem lugares que eu ganho menos que na faixa. Mas para mim, quando começa a sala de aula, para mim é como se eu estivesse entrando numa igreja. Não interessa quando eu estou ganhando. Para mim, não interessa. O dinheiro não existe mais. Existe eu, vocês, e vamos caminhar. Isso é um compromisso que a gente tem que ter com a vida. Entendeu? Então, para mim, a coisa mais importante é eu estar com vocês naquela hora, naquele momento. 100%. Não estou falando isso assim, porque foi um esforço isso. Isso não é assim, saiu do nada. Não. Foi um esforço de bastante tempo de estar junto, de superar uma série de coisas, de estar aqui, dizer e tal. Então, eu acho que isso, tem um livro de um cara que eu gosto muito, que eu estudei muito do pessoal dos Alcoólatras Anônimos e tal, que é o Bill Wilson. O Wilson foi o cara que criou os Alcoólatras Anônimos, é uma rede social, né, que não é o Facebook, que pô, ajuda milhares de pessoas de graça, né, tem todo um conceito bacana. E tem um livro dele que ele tem que chama Levar Adiante. Aí chegou o cara para ele e falou assim, poxa, gostei, Bill Wilson, do que você está falando, não sei do que, papapá. Achei mal barato tudo isso, não sei do que, papá. Ele falou, você gostou mesmo? Você achou super legal isso? Pô, achei. Leva adiante. Leva adiante. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, se vocês acham que isso tudo é bacana, não sei o que, papá, o que eu acho que vocês vão, o que eu acho que eu gostaria que vocês fizessem? Levar adiante. Levar adiante a procura do significado, levar adiante se colocar na vida, levar adiante não entrar nos lugares de trabalhar e não levar vocês para lá, não levar a subjetividade que vocês têm. Entendeu? Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar. Estou fazendo aqui, a cabeça está em outro lugar. Então, pô, o que eu vou fazer que minha cabeça vai estar ali? E a outra coisa importante, o que eu vou fazer que eu vou contribuir para a sociedade? Não é só para o cara ganhar dinheiro, para a sociedade alguma coisa está funcionando. Isso é uma coisa que é importante, porque lá na frente isso vai fazer a diferença. Porque vai dar um vazio nas pessoas. Entendeu? Ah, eu estou trabalhando, ganhei meu dinheiro, tá, mas isso não é suficiente para um ser humano. Eu digo para vocês, não é suficiente. Você tem que trabalhar numa coisa, você tem que sentir que você está colaborando com a sociedade. Aí você se completa. Senão o cara vai dizer, não, tudo bem, estou ganhando meu dinheiro, tal, mas vai dar um vazio. O ser humano sente esse vazio. Ele precisa do significado. Entendeu? Não é só dinheiro. Dinheiro tudo bem, todo mundo precisa. Mas, cara, se você puder botar significado, pô, o cara começa a se completar. Então eu quando saio da sala de aula hoje com vocês e tal, papá, eu me sinto realizado. Vocês sabe aquele Highlander? Que o cara mata o cara, corta a cabeça e vem aqueles raios? Eu quando termino um curso com vocês, eu me sinto um Highlander. Eu me sinto energizado. Entendeu? Como se fosse, agora sim, aí recebe aquela energia, por quê? Porque eu passei para frente, eu caminhei, não sei o quê. Acho que é isso que é bacana. Você multiplica, entendeu? Isso é legal. Então eu gostei muito da turma, achei que a turma foi super legal. Foi um encontro super bacana, eu gosto muito da aula na faixa, porque eu consigo dar 7 encontros, dá pra gente trabalhar bem.
Às vezes eu dou, em outras aulas, assim, eu dou uma aula e tal. É legal, mas não é a mesma coisa. Não cria as relações, não aprofunda, entendeu? Os 7 encontros são bem assim bacanas, dá para caminhar bem. Então eu gosto muito da aula na faixa. Eu gosto mesmo, assim, desse troço. Então, é isso. Palmas pra gente, né?